Fala pessoal, vamos nos aconchegando. Na live de hoje nós vamos falar sobre contabilidade para as entidades sem fins lucrativos. É um assunto um tanto quanto complexo, dependendo da forma como você vai abordar. Temos vários especialistas no mercado hoje falando sobre entidades sem fins lucrativos no aspecto contábil. E eu vou trazer muitas informações importantes, onde eu consegui extrair aqui da ITG 2002 e também da minha vivência na área técnica contábil, onde eu separei 4 grandes tópicos para a nossa live de hoje. Preparada com muito carinho, com muito conteúdo, mas também a todo instante você está vendo um cenário bem completo, bem legal aqui que os meninos prepararam para a gente. Que nós estamos fazendo o QR Code aqui embaixo, ligação direta com o intensivão do setor contábil. Muita prática do dia 1º ao dia 4 de fevereiro. Garanta já sua vaga. Muito conteúdo, será muito conteúdo prático nesse intensivão do setor contábil. Vai ser um evento comigo, voltado especificamente para o departamento contábil. Então, o primeiro evento do ano de 2021, primeira live do ano de 2021. Então, quero te encontrar lá no intensivão do setor contábil, dia 1º de fevereiro, tá? Então, não perca a chance de fazer a inscrição para um evento 100% gratuito, 100% online, dá direito a certificado e vamos que vamos. Pois bem, separei aqui a live em 4 grandes etapas. Você está vendo aqui do lado meu lado esquerdo, do seu lado esquerdo, né, na tela, todo o conteúdo em que nós vamos navegar, né? Nós temos aqui um mapa mental em que eu quero trabalhar ITG 2002, o plano de contas, um review da estruturação e o DIU, que eu vou chamar aqui de DIU mais voltado para especificamente colocar a mão na prática, fazer a prática contábil acontecer. Beleza? Pois bem, galera, vamos chegando, vamos nos aconchegando, porque hoje é dia de muito conteúdo técnico e eu quero a todo instante trabalhar com você aspectos específicos, sempre, obviamente, infelizmente, pelo tempo aí, a gente tem apenas 1 hora, que é o tempo determinado pelo Instagram, mas vamos trazer aqui muito conteúdo para que você possa se desenvolver bem na área contábil, sempre trazendo aí links com outros departamentos, o que é muito importante, beleza? A gente vai fazer vários links aqui, eu trouxe algumas planilhas, inclusive nós vamos disponibilizar um link com um material para você fazer o download, um link direto do Google Drive, onde você consegue fazer o download tanto da ITG 2002, como do plano de contas da ECF, lá especificamente do bloco U, também desse material aqui, desse mapa mental, vamos disponibilizar para você, bem como a planilha prática que a gente vai desenvolver contigo aqui rapidinho sobre a execução na ótica, por exemplo, de uma subvenção governamental voltada para a contabilidade para as entidades sem fins lucrativos. Eu estou espairecendo aqui com você também a minha experiência, trabalhei por muito tempo com entidades sem fins lucrativos, hoje a gente ainda temos alguns clientes nesse sentido, mas trabalhei especificamente com associações religiosas, associações educacionais, e a gente vai trazer para você também essa experiência durante a live, beleza? Pois bem, essa é a nossa ideia. Quero agradecer a presença de todos, quero de coração agradecer aí todo o trabalho que vocês fizeram para poder se organizar e poder assistir conteúdo técnico, que é sempre muito importante. Ainda estamos num período de pandemia, por exemplo, no final de semana agora ministrei aula online, queria muito estar ministrando aula presencial, estou com saudade, mas é isso aí, faz parte do negócio e a gente precisa sim caminhar com muito conteúdo, beleza? Pois bem, galera, o que é que a gente vai trazer aqui inicialmente com a ITG 2002? Eu quero fazer um adendo aqui sempre na necessidade de conteúdo, eu quero a todo instante trazer um aspecto importante, não sei se está legal aqui a visualização, vou aumentar para você poder ver aqui esse nosso mapa mental falando da ITG 2002, onde ela tem um objetivo claro para trazer e transmitir critérios para avaliação, reconhecimento das transações e das variações patrimoniais, onde demonstra também a estruturação
dos demonstrativos contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos. Então, esse é o principal, esses são os objetivos principais da ITG 2002, que eu já deixei no link aqui, inclusive a minha equipe vai disponibilizar para você o link com o material da ITG 2002. Então, a gente vai desvendar aqui a ITG, ela tem 13 páginas, mas somente 5 páginas com conteúdo técnico forte, o restante é tudo modelo, onde a gente vai ver também, onde nós temos aqui critérios de avaliação, reconhecimento, transações, variações patrimoniais, que são diferentes da normalidade de empresas comuns, empresas convencionais, né? Pessoas jurídicas em geral com atividade, com finalidade lucrativa. E aí a gente tem, naturalmente, um modelo completamente, estruturalmente falando, diferente, ok? Realmente, sem finalidade lucrativa, a gente tem que expressar aí outras visões fora do capitalismo convencional. Então, a aplicação nestas entidades, também eu posso puxar informações, por exemplo, da ITG 1000, da NBCTG 2000, caso necessário. Porque o que for omisso na ITG 2002, eu posso fazer um link entre as outras normas, desde que seja aplicável, tá? Então, isso é de extrema importância. E aí vem um outro ponto que a gente precisa discutir, que são as doações e as subvenções recebidas para custeio e investimento, que devem ser reconhecidas diretamente no resultado. Antigamente, antes da NBCTG 07 e do CPC 07, lá na época, antes de 2007, né, na internacionalização das normas, porque a NBCTG 07 ela veio com o adentro do CPC 07, isso não acontecia, eu não reconhecia diretamente em contas de resultado, e depois, nós vamos ver aqui por um exemplo prático, depois levando para uma conta do patrimônio social. Diretamente antes, ia direto para a conta do patrimônio social e a gente não passava aí para absorver um resultado especificamente falando. Então, esse caso, inclusive, meus amigos, eu vou fazer prática dele, tá? Então, tanto que eu vou colocar aqui, vamos praticar com esse tópico, certo? Num caso real, não, num exemplo prático em que eu vou demonstrar para você como é que é o registro contábil dessa lógica, beleza? Então, nós vamos sim praticar com esse tópico. Bom, e aí eu trago um cuidado, inclusive o item 9B da ITG 2002, ele é bem claro nesse sentido e eu preciso ressaltar porque muita gente acaba confundindo. Eu tive dúvidas, inclusive, esses dias, muita gente me perguntou sobre isso no privado, onde Marcos, imunidade tributária é reconhecido como subvenção governamental? O item 9B da ITG 2002 diz que não é para reconhecer a imunidade tributária. Vou pegar aqui, por exemplo, a imunidade do imposto de renda para as igrejas, para os partidos políticos, que são imunidades, são exatamente a não cobrança ou não existência de fato gerador, não existência de débito tributário para as entidades sem fins lucrativos, especificamente as igrejas. Então eu não preciso reconhecer o débito tributário e depois passar isso pelo resultado, porque tratando isso da imunidade tributária, né, que é dada então pela Constituição Federal, pela Carta Magna de 1988. Pois bem, nesse sentido, o item 9B proíbe o reconhecimento destas imunidades como uma subvenção governamental, que não é uma subvenção governamental, tá? Isso precisa ficar muito claro, dada pela Constituição. Subvenção governamental, uma isenção, uma abertura aí fiscal a nível de redução de carga tributária em virtude de uma parceria governamental. Então, a gente precisa entender o que as entidades sem fins lucrativos passam a ter aí com essas devidas parcerias para a gente poder classificar de maneira coerente como uma subvenção para custeio, uma subvenção para investimento. Isso, se você quiser abranger maior as definições, eu sugiro você ir lá na NBCTG 07 e até mesmo no CPC 07,
tratando sobre os conceitos do que é subvenção para custeio e subvenção para investimento. Que não é nosso foco aqui, o nosso foco é entender a prática contábil dessas entidades sem fins lucrativos, que eu vou demonstrar, inclusive, a forma de organização disso, tá? O valor do superávit ou do déficit, e aí eu não tenho mais a figura, por exemplo, do lucro ou do prejuízo nessas entidades, que é aquela figura bem capitalista e tal. Aqui não, aqui eu tenho uma figura de superávit, ou seja, resultado positivo ou resultado negativo, deve ser incorporado ao patrimônio social. A gente vai ver lá na frente que o patrimônio social é uma nomenclatura dada para as entidades sem fins lucrativos, onde eu não tenho um patrimônio líquido, eu tenho agora sim um patrimônio social. Esse superávit, ou a parte de que tenha restrição para aplicação, ela deve ser reconhecida em conta específica do PL ou do patrimônio social. São nomenclaturas diferentes que você, ao longo do tempo, quando vai trabalhando com esse tipo de entidade, você passa a se acostumar. Eu conheço vários escritórios no Brasil que só trabalham com entidades sem fins lucrativos, né? Então, a gente tem sempre essa necessidade de se adaptar ao modelo. Tanto no SPED contábil, né, que a gente precisa focar também no aspecto contábil, sobretudo quando a necessidade de transmitir o SPED contábil, como também no SPED ECF, que eu vou falar um pouco aqui, sobretudo em relação ao aspecto do plano de contas, né, que é dado lá no bloco U, que eu vou disponibilizar já para você, então, aqui no link também, com o arquivo especificamente da estrutura do plano de contas na tabela, inclusive o link da tabela para a ECF, especificamente para as entidades sem fins lucrativos, um plano de contas mesmo, digamos que fiscal, assim, né? A gente sabe que a NTG 2002 traz uma estrutura mínima de plano de contas, não de plano de contas, mas de balanço patrimonial e DRE, então dá para extrair um plano de contas aí, mas essa planilha ela traz detalhadamente a estruturação das contas e é bem bacana. Então, o trabalho voluntário, e aí é um ponto que eu chamo a atenção, que eu acho bem interessante, que é esse próximo tópico, que é o trabalho voluntário. Imagina a igreja, né, que a gente tenha, e o quanto que de voluntário nós temos numa igreja, numa entidade política, por exemplo. O trabalho voluntário, inclusive, de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido desembolso financeiro. Isso é interessantíssimo. Eu tenho que reconhecer, e olha só, o reconhecimento contábil dessa, vamos chamar de despesa, né? Porque é uma despesa, em virtude do trabalho voluntário, certo? Voluntário. Eu, sinceramente, nunca vi nenhuma entidade, as que eu registrava, eu tentava mensurar isso, tá? Me diga aqui no bate-papo, aqui nos comentários, se possível, então me manda um direct, se você quiser, a sua experiência quanto a essa situação, por exemplo. O trabalho voluntário, ele é um trabalho que é difícil ser mensurado, a mão de obra, obviamente por uma questão até de mensuração, né? E aí você mensurar isso é um tanto quanto complicado, porque você não sabe quem está. A entidade sem fins lucrativos não necessariamente consegue ter, e fiscalização para isso também é quase que impossível. Então, reconhecimento contábil dessa despesa em virtude do trabalho voluntário. Muita gente vai me perguntar o seguinte: Marcos, e qual seria a contrapartida? Não tem outra, meu amigo. Outras receitas. Então, eu teria lá uma despesa e uma receita sendo anulada. Então, o registro é para fins estruturais, tá? Estruturais. Isso precisa ser dito também, que aí a contrapartida naturalmente seria outras receitas, porque não houve desembolso financeiro e natural que tenha que ter uma despesa e logo uma receita. Havendo anulação, aí muita gente, poxa, vai haver uma anulação. Se há uma anulação, para que eu vou registrar isso, né? Mas é o que a norma manda e aí a gente tem que necessariamente respeitar, tá? Então,
Esses são os tópicos da ITG 2002 que são de extrema importância para o seu conhecimento, para que você possa, nesse momento, entender exatamente quais são os tópicos que podem chamar a atenção em caso de um questionamento por parte do aspecto contábil. Pois bem, dada essa situação da ITG 2002, eu vou mostrar para vocês agora uma estrutura do plano de contas. Lembro, a ITG 2002, ela, como eu disse, tem 13 páginas, mas boa parte da estrutura dela, como eu deixei ela aqui anexada, boa parte da estrutura dela é com adentos de conceitos abstratos, etc., estrutura de modelo no final, então dá 5 páginas no máximo de conteúdo técnico, muito repetido em alguns tópicos com a ITG 2000 e também com partes também da ITG 2000, não, da NBCTG 2000 e da ITG 1000, tá? Então, muito cuidado nesse aspecto aí, ela não vai te ajudar em muita coisa, mas dá para a gente poder ter um norte em determinadas situações. Algo que vai te ajudar a nível de registro é o CPC 07 ou a NBCTG 07 a nível de conceituação. No que se refere ao plano de contas, e aí eu trouxe aqui, separei alguns tópicos para você, deixa eu aumentar aqui a nossa tela. Eu trouxe o link, eu vou disponibilizar esse mapa mental para você, tá? O link onde você consegue baixar a tabela do plano de contas referencial estipulado pela Receita Federal, onde existe lá o grupo do bloco U da SF, que nós vamos ver, certo? Vamos ver agora, inclusive. Eu separei mais 4 tópicos onde eu vou chamar a atenção, mas eu quero mostrar para você aqui a estruturação do plano de contas referencial estipulada pela Receita e vou fazer um link onde eu vou mostrar esse link aqui, vou trazer até para cá, certo? Cuidado com a subvenção, vou trazer para cá para ficar melhor para você. O que é que diz esse link com esse plano de contas? Que o registro contábil, os registros, eles devem evidenciar as contas de receitas e despesas com e sem gratuidade. E a gente vai ver, inclusive, isso estruturado no plano de contas, tá? Superávit ou déficit de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, por tipo de atividades, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades. Eu vou pegar esse trecho e a gente vai materializar isso agora na estrutura do SPED-ECF, do plano de contas do SPED-ECF, tá? Então, eu vou te mostrar exatamente agora como é que isso aqui vai ficar. Beleza? Então, olha só. Eu fiz aqui um índice, né? Aqui tem um índice da tabela dinâmica do layout 6 lá do SPED-ECF. Deixa eu aumentar aqui a tela para você ver. Beleza? E aí, esse índice, tenho aqui o plano de contas, o 100, né, que é o registro 100 da tabela U100, onde eu tenho o 100A, então vou marcar esse aqui, ó. Vou marcar esse aqui para você, certo? Onde nós temos o plano de contas referencial dado pela Receita Federal, que é uma sugestão de estrutura, não é nada que eu tenha que seguir efetivamente, é uma sugestão de estrutura, onde as contas patrimoniais para as entidades, empresas não, para as entidades, imunes e isentas, pessoas jurídicas geral, ele vai sugerir. Então, clico no link, tá? Essa tabela está disponível para você no link que eu falei aqui, que minha equipe vai disponibilizar. Beleza? E aí essa tabela diz o seguinte, vou aqui para o início, tem uma conta do ativo circulante, segue o rito, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, 1 e 2, olha que legal, eu tenho aqui o tópico ativo circulante e não circulante da mesma forma, tá? Então, eu venho aqui e faço os filtros devidos nessa planilha, certo? Onde tem caixa geral, depósitos bancários, numerários em trânsitos, valores e assim vai. Olha só, adiantamento segue o mesmo rito das empresas convencionais, tá? Talvez um critério ou outro, olha, eu tenho estoque também, um critério ou outro tem uma diferença, mas para cá você não vê diferença, ativo não circulante, eu tenho a parte dos investimentos, participações permanentes, imobilizado e assim vai. Eu não tenho diferença de uma empresa convencional para entidade sem fins lucrativos, a grosso modo, tá? A grosso modo. Eu vou mostrar as diferenças agora nas contas de resultado. E aí eu venho para as contas do passivo, onde a gente vai organizando
agora mais evidentemente com os salários e obrigações com maior nível de exigibilidade, e os fornecedores com menor nível de exigibilidade em relação aos salários. Isso já é uma concepção, inclusive, que a própria Receita vem trazendo com os planos de contas referenciais desde 2009. O antigo plano de contas referencial trazia da mesma forma. Tá? Então, vem contas a pagar, empréstimos, duplicatas descontadas, obrigações, títulos, provisões e assim vai. Toda essa estrutura existente de uma empresa convencional. Agora, quando eu chego, por exemplo, no patrimônio líquido, eu tenho essa nomenclatura, que a gente chama de PLS, né, de Patrimônio Líquido Social. E aí vem para o patrimônio social. Essa é uma diferença de nomenclatura nítida comparada a uma estrutura de PL, por exemplo, com uma estrutura de PL convencional de uma empresa comercial, industrial ou prestação de serviço. Realmente é diferente. E aí eu venho com essa estrutura do patrimônio social, o patrimônio social realizado, né, onde eu venho fundo patrimonial, que não fala mais para esse tipo de entidade, não se fala em capital social, mas em fundo patrimonial social. O fundo patrimonial social subscrito, o fundo patrimonial social a integralizar. Mesma lógica, você já participou de algumas lives minhas aqui no ano passado, onde eu falei da subscrição e da integralização de capital. Subscrição e integralização de capital tratado nessa vertente, nós tratamos a todo instante, em todos os momentos, né? De subscrição, integraliza e tal. Até no intensivão do setor contábil passado a gente falou sobre isso na prática. Nós vamos falar sobre subscrição e integralização de capital também, inclusive lá no nosso intensivão do dia 1º a 4 de fevereiro, tá? Então não esquece, faz logo tua inscrição, tá aqui. Aponta o teu celular aqui para o QR Code que você consegue ser direcionado para a página do intensivão e fazer a sua inscrição imediatamente, beleza? Então não perde, tá? Então olha só, e me diz se você já fez sua inscrição, me manda um direct, tá? Se você quiser, a gente vai colocar um link aqui, mas se você quiser me manda um direct solicitando o link também do material, do Google Drive, que eu te mando o link com esse material, beleza? Pois bem, galera, então patrimônio social veio para as reservas do patrimônio social, estatutária, reavaliação, porque as entidades sem fins lucrativos têm estatuto, né? Reserva de doações e subvenções patrimoniais, que é aquela conhecida também pelo CPC 07 como reserva de incentivos fiscais. Nesse caso, reservas de doações e subvenções patrimoniais, que é essa reserva, vou até marcar aqui com você, que é essa reserva que a gente vai fazer um registro contábil aqui, especificamente na última parte da nossa live, tá? E aí, superávit ou déficit acumulado, né, substituindo aí a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma DMPL, mas eu não tenho a DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Eu passo a ter uma DSDA, que é a demonstração de superávit ou déficits acumulados, que é incorporada à DMPL, que demonstra DMPLS, na verdade, que é a demonstração do patrimônio líquido social, nesse caso, DMPLS, tá? Então essa estrutura, pessoal, essa estrutura é estrutura patrimonial, que está lá no registro, especificamente o 100. Quando a gente vai para as contas de resultado, lá no U150, U150A, onde nós temos aí o plano de contas voltado especificamente referencial para as imunes isentas de pessoa jurídica, e aí vem para o U150A, nós temos um direcionamento diferente, né? Também diferenciado, até inclusive na codificação que você, em tese, já está acostumado. A codificação inicial para as empresas comerciais e empresas com finalidade lucrativa, você tem um início da codificação com o código 3, geralmente, né? Aqui a gente já tem uma codificação 4, onde 4 representa toda a minha estrutura de resultado. 4, iniciando aí superávit ou déficit líquido do exercício, então eu não falo de lucro líquido do exercício.
Eu falo sim de receitas, e aí puxo as subvenções, receitas de subvenções, receitas de doações. Interessante, por exemplo, que uma entidade, vou pegar aqui mais comum que você possa conhecer, a entidade é uma igreja. A igreja, via de regra, não tem subvenções, né? Mas elas têm doações, elas têm contribuições, elas têm receita da... Olha só a gratuidade do trabalho voluntário, onde eu consigo reconhecer aqui, ó, o custo e a despesa da gratuidade juntamente com a receita da gratuidade. Aquele registrozinho contábil que eu citei anteriormente aqui nesse tópico da ITG 2002, esse registro contábil, ele exatamente fica aqui, ó, nessa pegada. Então, o registro contábil, ele pode ser da seguinte forma. Ó, vou fazer aqui para você, seguindo lá aquelas contas. Ó. O registro contábil, ele pode ser da seguinte forma. Eu posso debitar a conta de custo, olha só, custo e despesas do trabalho voluntário, ó, custos e despesas do trabalho voluntário, certo? E vou creditar voluntário e vou creditar a receita com trabalho voluntário. Deixa eu ver se é essa conta mesmo. Receita do trabalho voluntário, certo? Então, esse seria o registro contábil desse item da ITG 2002, que pede que esse reconhecimento ele seja através do valor justo, tá? Isso é importante destacar, porque nós temos aí essa percepção, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver se ele faz isso, ele faz todo, né? Essa percepção que aparentemente parece ser complicado, mas o complicado não é o registro contábil, né? A estrutura do registro, mas o complicado é a mensuração disso a valor justo, tá? Pois bem, e aí nós temos o seguinte, a receita da venda de produtos e serviços e mercadorias, que algumas entidades trabalham com esse tipo de venda, atividade de educação, atividade de saúde, assistência social, e aí eu separo essas atividades, tá? E aí, fundamental, e olha que interessante, eu trabalhei um certo tempo com entidades sem fins lucrativos, né? E essa entidade sem fins lucrativos, ela tinha aulas de músicas, né? Tinha cursos de músicas que não eram gratuitos, tinha um pagamento lá, que são alunos pagantes, e a gente classificava nessa conta. Receita de mensalidade de alunos pagantes, especificamente para serviços educacionais. Tomar cuidado se o serviço é educacional básico, profissional, etc. E assim vai, tá? Bolsistas, e aí a gente tem sempre essa pegada para poder analisar exatamente a classificação devida das contas aqui dentro desse grupo, tá? Educação superior, se tem ProUni, educação superior com pós-graduação, tem entidades, muitas instituições de ensino aí são entidades sem fins lucrativos, que são de fato institutos, né? Receita da prestação de serviços de saúde, que tem bastante, convênio com o SUS, olha que legal, o dinheiro entra provenientemente do convênio com o SUS e tem essa tratativa sendo, portanto, classificada, tem muitos hospitais nesse sentido, receita da prestação de serviços de assistência social e assim vai, pessoal. Você vai ter que analisar, sobretudo, que tipo de entidade sem fins lucrativos você está trabalhando para poder adequar o melhor grupo de contas e para poder adequar a melhor conta naquele cenário, tá? Então isso é de fundamental importância, beleza? E aí vem as deduções da receita, mesma lógica, bolsas de estudo concedidas, e aí, pessoal, interessante, se eu tiver uma receita, né, integral, então eu tive lá 50 alunos, aqueles 50 alunos daquela instituição, 30 não pagam. Eu tenho que registrar a receita com os 50 alunos, pelo princípio da competência, pelo registro da competência,
mas eu tenho que registrar logo em seguida o custo da bolsa de estudos concedidas para aqueles 30 alunos. Mas eu tenho que registrar os 50, tá? Eu tenho que registrar os 50, é o que a ITG 2002 pede, inclusive, tá? Então isso é fundamental, muito importante para o procedimento de execução contábil para as entidades sem fins lucrativos. E aí vem os custos, né? Voltado para esse processo, ajuste a valor presente se tiver, receitas financeiras, outras receitas, e aí vem despesas, né? Seguindo a convencional, tá? Seguindo o convencional, despesas administrativas, despesas financeiras e tributárias, outras despesas, e aí eu venho as despesas com apoio relativamente a projetos sociais, de acordo com cada situação. Interessante que eu tenho uma segregação por tipo de projeto, inclusive lá na minha estrutura de plano de contas do ativo, se você parar para perceber, dentro eu tenho aqui, por exemplo, os bancos que fazem parte de determinados projetos. Então, se eu tenho um projeto A, B, C ou D que exige, por exemplo, um BNB da vida, que exige que cada projeto eu tenha ter uma conta específica para poder fazer vinculação ao Ministério Público, etc. Aí eu vou ter que criar uma conta específica, criar um projeto específico e fazer o controle desse projeto na medida necessária. Então, essa é a estrutura do plano de contas, respeitando aí esses aspectos técnicos que nós já tratamos, onde os registros contábeis eles são evidenciados por contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit e déficit, de forma segregada, onde nós identificamos por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades. Então, cuidado com as subvenções. Nós vamos fazer esse exemplo prático, como eu disse. As subvenções governamentais, onde eu tenho uma regência lá do CPC 07, que a gente a todo momento foi falando aí. Subvenção governamental, na verdade, a gente falou de doações e subvenções voltadas para o governo, e a gente tem inclusive uma conta de reserva. Essas subvenções elas têm que transitar inicialmente pela conta de resultado e depois ser transportada. Isso antes de 2007 não acontecia, era direto na conta do patrimônio líquido social, e hoje a gente tem que transportar do resultado para a conta do PLS, né, que é o patrimônio líquido social. Bom, e aí vem como última característica desse tópico, que é sem prejuízo das informações econômicas divulgadas nas demonstrações contábeis, a entidade ela pode controlar em conta de compensação. Há muito tempo eu não escutava esse termo. Eu lembro da minha disciplina de contabilidade das instituições financeiras, onde a gente utilizava bastante contas de compensação, muito bacana, porém pouco usual, tá? Isso é fato. E aí as entidades podem, nesse caso entidades sem fins lucrativos, podem controlar em contas de compensações transitórias relativamente às operações de isenções, gratuidades e outras informações para melhor evidenciação contábil e assim evidenciar, digo mais, em notas explicativas, tá? Fundamental evidenciar em notas explicativas o trâmite operacional dos casos, certo? Então, fundamental evidenciar em notas explicativas, beleza? Pois bem, galera, então, visto isso, nós vimos aqui o tópico de plano de contas. Deixa eu ver aqui. Então, vou trazer para cá de novo, vou diminuir, vou aumentar. Agora vamos para um review, que é basicamente o que a gente quer ver aqui a nível de necessidade. Olha só, quais são os documentos necessários para a execução de uma instituição sem fins lucrativos, tá? A gente fez uma discussão grande há um certo tempo falando sobre isso, até discuti com vários profissionais, e aí eu orientei determinada instituição sem fins lucrativos para o seguinte: cara, você precisa me trazer sempre, esse cara, os chamam de pioneiros, até mesmo os viajantes que vão levar a palavra de Deus, não sei o que, blá blá, eles viajam o Brasil todo
e gastam, né, obviamente, as doações recebidas, etc. Mas como é que eu vou fazer para comprovar isso? Então, nós criamos uma logística do processo contábil e aí a gente só aceitava quando tinha todo o processo bonitinho, seguindo o mesmo rito de uma empresa convencional, tá? Era difícil, natural, é muito difícil, né? Então, o cara viaja, bota combustível no carro da entidade, esquece de pedir o cupom fiscal, esquece de pedir o recibo do nome da entidade, e assim vai. Então, foi um ano lutando, conseguimos, o negócio funcionou, bacana. Inclusive, a administradora da instituição, ela era contadora, então ela ajudou muito nesse sentido. E a gente percebeu que os documentos, eles são de fato necessários para que a gente tenha uma organização contábil. Antigamente eu era muito favorável a ter documentos limpos, secos, um negócio bacana lá, processo fiscal, mas sim, eu vejo que a essência muitas vezes ela prevalece sobre a forma, tá? Então isso é importante ser destacado. E aí você vem para o caso das receitas. No caso das receitas, a gente trabalhava sempre com uma organização sistêmica, né? Mas as entidades que não tinham recurso para ter um sistema mais avançado, elas faziam planilhas e a gente integrava essas planilhas com o sistema. Então, essa logística das receitas e contribuições, elas eram conciliadas posteriormente com o extrato bancário e assim a gente fazia uma organização bacana, muito documento, né? Muito documento mesmo. Infelizmente, ainda muitas das instituições sem fins lucrativos não têm uma devida organização por causa da falta de conhecimento, muitas vezes, até porque eles estão lá focados na obra, focados no objetivo social, etc., e esquecem que precisam, de fato, ter um determinado nível de organização contábil. Existe uma norma exatamente para poder delimitar isso. Bom, visto isso organizado, respeitado o plano de contas, registros contábeis de acordo com a NTG 2002, eu vou citar aqui alguns tópicos relativamente às demonstrações contábeis, e essas instituições precisam necessariamente do balanço patrimonial, elaborar DRE. Aqui já não é só DMPL, né, como a gente disse, é a DMPLS, que é a demonstração do patrimônio líquido social, e vem um adendo, né, que incorporado com a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, então superávites ou déficits acumulados, ou seja, seria a DSDA, né, que trata especificamente de superávit ou déficits, tá? Então, bem interessante esse adendo. Já no balanço patrimonial, a gente tem que a denominação da conta do capital, como eu disse, ela deve ser substituída por o patrimônio social, que é o patrimônio líquido social, integrante do grupo patrimônio líquido social. No balanço patrimonial e nas demonstrações do resultado do período ou do exercício, das mutações do patrimônio líquido social e dos fluxos de caixa, as palavras lucros ou prejuízos devem ser substituídas por superávit ou déficit do período, que a gente viu já na estrutura do plano de contas, são observações extremamente importantes. Já para DRE, eu já não tenho uma estrutura de lucro, né? Como a gente já sabe, nem de prejuízo, a gente tem ou superávit ou déficit. E na DRE, nós precisamos apresentar e destacar as informações de gratuidade concedida e de serviços voluntários, como nós vimos, inclusive, um modelo aí do registro contábil, certo? E divulgados, né? Interessante ser divulgado, sobretudo atenciosamente lá na parte das notas explicativas por tipo de atividade. Beleza? Na DMPLS, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido social, que segue o mesmo rito, DFC e notas explicativas, que são as demonstrações necessárias para o review aí das entidades sem fins lucrativos, tá? Então, deixa eu trazer para cá, deixa eu ver aqui se eu me perdi, né? Cadê o negócio? Deixa eu entrar de novo aqui, que eu acho que eu me perdi, tá? Só um minutinho que ao vivo tem dessas, né? Só um minuto. Pronto, agora deu certo. Agora vamos para o do, né? Fazer agora especificamente prática, que é o que muita gente procura aí para entender a prática da escrituração contábil. Especificamente quando a gente trata de contabilidade
né, de execução é um ponto fundamental, porque muita gente tem essa deficiência. Eu vou escriturar com você agora exatamente o funcionamento da prática da escrituração contábil, onde nós vamos reconhecer os incentivos fiscais, por exemplo, do INSS sobre a folha de pagamento, que tem um incentivo chamado SEBAS, por exemplo, onde eu não pago, por exemplo, o patronal desse INSS, tá? Então, vamos supor, né, vamos abrir aqui a nossa planilha de execução. Então, suponha que a entidade sem fins lucrativos, né, ESFL, tem uma folha de pagamento no valor de R$100.000. Beleza? Bom, então, teríamos que reconhecer o INSS sobre a folha de pagamento patronal de, vamos arredondar aqui para 20%, eu sei que tem XYZ mais 20%. Então, beleza. Então, logo, o registro deveria ser de R$20.000. Beleza. Só que, por conta dessa subvenção que nós temos junto ao governo, o governo diz, não pague esses 20 mil, eu não quero. E aí, obviamente, a gente passa a ter uma subvenção governamental. Beleza? Então, assim, é necessário registrar contabilmente o seguinte. Então, vamos lá. Item 1. Registro contábil do INSS sobre a folha. Beleza? Então, vou lá. Débito de INSS, né? Lá na conta de Previdência Social. Fica lá na despesa administrativa ou custo, despesa. E vou creditar, certo? A conta de INSS a recolher. Pois bem, mas eu não tenho, Marcos, INSS a recolher. Aí vem o segundo registro, item 2, que é o registro contábil da subvenção governamental. Beleza? E aí vou debitar INSS a recolher, beleza? Que está lá no meu passivo. E vou creditar, certo? Aí vamos procurar aqui a conta, lá no grupo do resultado, ó. Lá na conta de outras receitas, tá? Tá aqui uma conta mais adequada, certo? Receitas. Posso colocar subvenção governamental da União? Posso, mas vai ficar na receita bruta, né? Então a gente pode procurar aqui uma conta mais adequada para esse cenário. Então vamos lá, vamos procurar aqui uma conta mais adequada. Outras receitas. Então, outras receitas. Outras receitas não associadas à atividade, pode ser uma conta interessante, certo? Reversão de encargos sociais com a diretoria, reversão de encargos sociais com empregados, pode ser uma conta também específica para essa situação, então vamos jogar lá. Então vou creditar essa conta, que é uma conta com natureza retificadora, né? Então vou creditar aqui, ó, reversão de encargos sociais com empregados, beleza? E aí agora a gente vai para o terceiro tópico. Isso aqui eu faço mensalmente, tá? No término do ano do exercício social, temos que, aí agora eu vou debitar e reconhecer aqui a conta, debitar a conta de reversão, que é uma conta com natureza credora, zerando ela, naturalmente, e vou creditar. Que conta, Marcos? Agora, vamos lá, para o nosso patrimônio líquido social lá no U100A. Ó. Lá no grupo Patrimônio Líquido Social,
a gente viu uma conta de subvenção que substituía a reserva de incentivos fiscais, não é isso? Então, olha só. Exatamente essa que eu marquei de amarelo. Reserva de doações e subvenções patrimoniais. Então, vou acreditar essa conta em respeito exatamente à nossa situação de entidade sem fins lucrativos. Então, esses 20 mil reais que eu reconheci mensalmente, eu debitei INSS da Previdência Social, que é uma despesa administrativa, creditei o INSS a recolher, depois baixei o INSS a recolher contra a reversão de encargos sociais com empregados, que é uma conta retificadora, ou poderia colocar numa conta de receita, que daria no mesmo estruturalmente, mas o mais ideal é essa conta. E no término do exercício social, nós baixamos a conta de reversão de encargos sociais com empregados e jogamos para a reserva de doações e subvenções patrimoniais. Beleza? Se ficou dúvida, manda um direct para mim, manda um comentário que eu vou responder tranquilamente. Tranquilo, pessoal? Vou salvar, ó. Já vai ficar lá no link do seu Drive. Beleza? Já vai ficar lá no link do seu Drive. E eu vou disponibilizar para você exatamente esse mapa mental que nós separamos em 4 grandes etapas. ITG 2002, plano de contas, review e prática. Pois bem, pessoal, então, de novo, chamo você para o intensivão do setor contábil, aponta o teu celular aqui para o QR Code ou vai no link aqui da descrição que minha equipe vai deixar. Intensivão do setor contábil dos dias 1º de fevereiro a dia 4 de fevereiro. Vão ser 4 dias intensos de muito conteúdo prático que você não pode perder. Então, fica ligado, faz tua inscrição, 100% gratuito, 100% online, com direito a certificado e com muita prática, onde eu vou ajudar você a desenvolver exatamente a execução de uma empresa durante esses 4 dias. Beleza? Gratuito, hein? Se liga, vamos lá. Obrigado pela participação, tudo de bom. Feliz ano novo, que se Deus quiser, essa vacina vai chegar aí com força para todo o Brasil e nós vamos estar logo mais fora de perigo aí em virtude da pandemia e a gente vai sempre aí lutar por saúde no Brasil. Beleza, galera? Valeu, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.